Gente, vou sair na ONU. Ai, ai. E aí, posso? I'm ready. A única palavra que eu sei em inglês. I'm ready. Outro dia veio dizer assim, eu te I love you. Aí o que é isso? É morena em francês. Essa é a fala do Auto da Compadecida. E aí, posso, gente, continuar-vos? Não, ainda não, né? É porque a sua mão está mais em cima. Isso, ok. Ai, ai. Ok? Que delícia. Vamos continuar. Para quem tiver algum problema visual, deficiência visual, eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Magno, já disse, né? 1,82 m distribuídos em plena beleza. Aqui. Eu estou com terno cinza, camisa branca. Aí a pessoa disse assim, só tem essa roupa, porque no evento passado eu usei exatamente a coisa, só mudou a cor da gravata, que agora é cor de vinho, bordô, e antes era uva. Né? Um sapato preto, sou grisalho, uso barba, óculos eu estou usando óculos, olhos castanhos que encantam e encantam todo mundo, enfim, brincadeira. E quero fazer também a geolocalização, georreferência. Eu vou tirar o microfone e vou falar em tom mais alto, porque, para quem não tem dificuldade de ver, se localiza melhor de onde o som está sendo emitido. Às vezes, como são vários microfones, ou vários alto-falantes, às vezes a pessoa pode estar, o palestrante aqui e a pessoa olhando para o sul. Então, vou tirar o microfone e fazer. Oi, todo mundo, consegue me ouvir? Pronto, já deu para me geolocalizar. Então, voltando à nossa fala. É um trabalho gigantesco e desafiador do subcomitê, porque quando fala gênero, aí já entra muita coisa aí. Quando fala raça, entra muito mais coisas. Quando fala diversidade, aí não tem mais fim. Né? Porque diversidade, a gente for escacaviar, a gente tem assim, palestra para 3 anos aí, pelo menos, para falar sobre isso. E ainda tem as interseccionalidades. O que é isso? Quando a gente cruza uma coisa com outra. E é o que nós estamos, mais ou menos, também fazendo isso aqui. A gente fala de um Estado laico, o Brasil, né, que diz que acolhe todas as religiões, acolhe todos os credos, mas a gente não vê isso muito na prática, né? A gente vê muito mais o preconceito, a discriminação. E convidamos aqui Humberto Gonçalves de Barros, o nosso ilustre palestrante, historiador, ele não gosta que fale sobre os louros, assim, digamos, mas assim, a pessoa mais inteligente e sábia que eu conheço, a melhor qualidade dele é ser meu amigo. Olha só, gente. Fez muitas pesquisas enquanto historiador, pesquisas históricas que deram suporte para escolas de samba criarem os seus enredos. Quem já ouviu falar da escola de samba que já ganhou sobre o café? Qual foi a escola, amigo? A X9 paulistana. Ela ganhou o título naquele ano como da escola de samba que fez o samba enredo exatamente baseado no café. Este que vos falará foi quem fez a pesquisa histórica e tantas outras que já foram transmitidas aí que a gente já ouviu falar. E, além de tudo, é sommelier. Eu já estive numa ocasião, num evento, em que alguém trouxe uma taça de vinho e ele disse exatamente que o tipo de uva era e de onde a região do planeta que era. Então, a pessoa que sabe isso, a gente tem que se curvar, né, e achar bom demais. E, para a minha alegria, ele aceitou o convite de estar aqui e vai nos falar sobre... A gente organizou algumas perguntas aqui, digamos assim, numa sequência lógica, mas antes eu queria que ele se apresentasse audiovisualmente. Bom dia a todos. Todos bem? Tá bom. Caribatiê. Caribatiê, em Yorubá, significa caminhos abertos, caminhos para a felicidade, né? Para todos vocês. Como ele disse, meu nome é Humberto Barros. Barros é a minha ancestralidade, o sobrenome das famílias que escravizavam os povos pretos, e os povos pretos, eles não tinham, era apagado todo o seu nome, todo o seu sobrenome, a gente herdava o nome do nosso escravizador.
daquela pessoa que ceifava o direito seu à liberdade. Então, de origem, eu não sei o meu sobrenome em África, dos meus ancestrais. Então, por isso eu uso Barros aqui. Tenho 1,65 m contra a minha vontade, eu queria ter um pouco mais. Sou uma pessoa muito normal, bem tranquila, não sou aquela pessoa padrão, tenho minha barriguinha aqui, meu acúmulo de gordura para as necessidades. Estou vestindo uma calça, eu não sei nem que cor que é, para mim era marrom claro, Areia. bege claro, mas hoje é areia ou caque, algo nesse sentido, um sapato preto, uma camisa também um pouco branca, branca talco, acho que agora é talco a nova cor, e esse paletó que estou perdido na cor dele também. Marrom. Faço o uso de lentes para me ajudar a ver todo mundo um pouco melhor. Há pouco tempo eu descobri isso, que eu precisava usar óculos quando as coisas começaram a ficar mais distantes de mim. E agora, com muito custo, criando o hábito de usar para poder enxergar todos melhores. Estou com um chapéuzinho, né? Digamos que seria tipo um quipá, mas é o nosso protetor de Ori. Ori é a nossa cabeça para os orixás. E a gente protege o nosso Ori para todos os lugares que a gente vai, porque é um dos nossos fundamentais preceitos da nossa religião. Umbanda enquanto religião. Né? Estou no Rio Grande do Norte há pelo menos 7 anos e meio. Eu sou do estado de São Paulo, sou caipira. Né? É lá onde a gente fala carne, porta, portão, porteira, tarde também. E estou aqui me adaptando. Estou usando algumas guias, como vocês podem ver. São várias, ainda não tem todas, porque a coluna dói, né? A gente vai ficar assim. E cada uma dessas guias, isso é um brajá, cada uma dessas guias representa um orixá ou o cruzamento de um orixá. Então, para nós é sagrado a gente usar essas guias, porque isso é a nossa proteção. É aqui que está uma das nossas maiores proteções. Na nossa religião, quando algo muito ruim vai nos acontecer, então a guia recebe, estoura, e ela cumpriu a função dela. E aí a gente providencia a outra com a permissão do orixá. Né? Então, essa daqui é de Exu e Pombogira, é um brajá. São 7 Exus e 7 Pombogira consagradas nessa guia. E as demais, tem a da Oxum, Mamãe Oxum, a Senhora da Beleza, da Riqueza, da Fertilidade, da Saúde da Mulher, né? Pretos Velhos, Pombogira Única, Nanã e várias outras entidades aqui representadas. E é isso. É grato por estar aqui hoje, agradecer a todo o empenho do pessoal que trabalhou para que a gente pudesse estar aqui nesse momento, tentando tirar algumas dúvidas, tentando esclarecer algumas coisas. Como o Magno bem disse no começo da fala dele, a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer tudo e todos para a gente poder amar. Mas eu vou dar início à minha fala, usando uma fala da minha mãe de santo, a mãe Zuína, que há mais de 50 anos atrás ela dizia para mim que quando todas as pessoas estiverem verdadeiramente preenchidas do Espírito Santo de Deus, do Espírito Trido de Deus, então aí não haverá mais diferenças, e todos nós seremos iguais, porque foi assim que Deus nos fez. E é só o que a gente espera. Uma pessoa não pode reconhecer a outra como irmão se ele não é do mesmo pai. Então, aquelas pessoas que tratam os meus filhos e a mim, da Umbanda, diferente de ser irmão deles, é porque ele não é filho de Deus. Porque nós reconhecemos todos como irmão, porque somos filhos de Deus. E é assim que nós nos reconhecemos na Umbanda. Então, se uma pessoa que é da Umbanda, do Candomblé, ou de qualquer outra religião, se sente excluído porque alguma pessoa não o trata como irmão, é porque essa pessoa não é filho de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus tratam todos como irmãos, porque foi assim que Deus nos fez. Tá certo? A propósito, já iniciando no tema, sim, foi algo que nós combinamos também, é que o objetivo desse encontro aqui é institucional e acadêmico, né? É informar. Aqui não está se fazendo em nenhum momento proselitismo. Ninguém está pregando religião. É como se você estivesse numa biblioteca e tivesse vários livros, e aí você tocasse num livro, eu quero saber sobre isso. Então, a pessoa vai e lê sobre aquilo, se você vai seguir ou não, se você vai acreditar ou não.
Aí você tem a escolha. O que a gente não pode, como eu disse, é odiar sem decidir odiar sem conhecer. E a propósito disso, você já falou sobre Umbanda aqui, mas eu queria que você voltasse um pouquinho para falar sobre, explicar o que é a diferenciação entre religião de matriz africana e matiz africana e como é que a Umbanda se colocou nesse contexto. Então, religião de matriz africana é toda aquela religião que ela tem a sua origem, as suas bases no panteão africano, né? Nos orixás, na terra africana. E a Umbanda, ela a gente costuma dizer que ela é 100% brasileira, porque ela já era praticada pelos indígenas daqui. Então, aí houve essa junção, né, da religião praticada pelos indígenas daqui, pelos os povos originários, e pelos orixás cultuados em África. E aí nasce a Umbanda. A Umbanda ela é essa religião muito abrangente. Em alguns lugares, ela é a segunda pele de todas as outras religiões. Em alguns lugares, ela é a primeira religião assim reconhecida. E, ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem muitos umbandistas no Brasil e fora do Brasil. Certo? O nome Umbanda ele tem diversos significados, diversas traduções que a gente pode citar, mas o mais conhecido, né, é a arte de curar. Umbanda significa a arte de curar. No sânscrito, ele também é tido como a Umbranda, que significa Deus ao lado. Deus ao lado. E também é traduzido e entendido como Umbanda é caminhar ao lado de Deus. Você está na banda de Deus, você está no lado de Deus. Caminhar ao lado de Deus. Então, isso é Umbanda. Mas, principalmente, a arte de curar. Tá certo? Eu poderia dizer que eu estou correto em afirmar, com base no que você falou, então, que quando eu uso o termo matriz africana, quer dizer que nasceu em África. Matiz africana, que é o caso da Umbanda, ela nasceu mesmo, de fato, no Brasil. Quem veio da África foi o Candomblé. Quem veio da África foi o Candomblé. E como é que começou a Umbanda aqui no Brasil? A Umbanda, ela, historicamente, em registros históricos, né, colocado o que vocês vão acabar encontrando na internet, aí ela começa em 1908 com o Zélio Fernandino de Moraes. Ele começa a ter algumas crises e a família entendia como um problema espiritual, não diferente do que muitas outras famílias faziam na época, que entendia que era acesso de loucura, demência, qualquer coisa parecida. Mas a família dele, por ser uma família de médicos, ser uma família de pessoas estudadas, letradas e tendo conhecimento, entendia que aquele comportamento não se tratava de uma insanidade. E foi buscar ajuda em centro espírita. E, durante muito tempo, esse centro espírita, eu não vou fazer referência a ele, tratava isso também de uma maneira muito ruim. Até que houve a primeira incorporação do caboclo das Sete Encruzilhadas, que a gente tem como anunciador da Umbanda, e ele diz para todos naquela sala que ele não estava louco, que se tratava, sim, de uma incorporação, tratava, sim, do nascimento de uma nova religião, uma religião que ia atender às necessidades das pessoas mais carentes, porque, acredite ou não, naquela época a religião também era coisa de rico. E então Zélio sai daquela situação calmo, ciente do que estava acontecendo, que se tratava de uma manifestação que, a partir dali, nasceria a Umbanda. E ele começa, então, lá no estado do Rio de Janeiro, a montar as bases dessa religião, isso em 1908. Então, de lá para cá, a gente conta esse período como o período oficial da Umbanda. Mas a Umbanda ela existe muito antes de tudo isso. É que ela veio ter voz, ela veio ter reconhecimento, ela veio ter nome com Fernandino de Moraes, com Zélio, que é considerado o fundador da Umbanda, né, a níveis históricos. Mas a Umbanda ela vem sendo praticada no Brasil bem antes disso. Nós temos registros de práticas da religião em 1900 sei lá, há muitos anos. Eu tenho aqui, que eu tinha reservado aqui, porque a memória sempre falha, né? Em 1739, Luísa Pina, ela, natural de Angola, trazida ao Brasil, e depois da sua vida já adulta, ela praticava os rituais
de banhos de erva, de cura, incorporação, né? Ela fazia a limpeza espiritual, ela tinha uma casa aberta para atender essas pessoas. Isso já era Umbanda, não tinha o nome Umbanda, mas já era a prática da religião. E como é que aconteceu esse sincretismo, né? Quando as entidades, os orixás, eles passaram a ser identificados com os santos da Igreja Católica? Como foi que se deu isso? A dificuldade, né, principalmente assim, a dificuldade que os negros, eu vou sempre me referir assim, tinham de praticar a sua religião, de cultuar os seus orixás, as suas entidades sagradas. E também a Igreja Católica tendo a situação de que não conseguia convertê-los, não conseguia catequizá-los por inteiro e ter deles a dita submissão. Então, começou assim, já que a gente não pode vencer, então a gente vai tentar, vamos nos unir a eles. Então, começou a criar algum sincretismo. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, né? Aquela imagem encontrada no Rio Paraíba, em São Paulo, que é a detentora de um grande número de fiéis e devotos no Brasil. A Igreja Católica colocou ela como Nossa Senhora Aparecida, mãe de Jesus, mas também Mamãe Oxum. Deu a ela também esse sincretismo, como Mamãe Oxum. Então, o negro que orar para Mamãe Oxum vai estar orando para Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma santa. Não, não é a mesma santa. Tá? Não é a mesma santa. Aí é só um sincretismo, é só para poder fazer com que os negros fossem se aproximando da Igreja Católica, fosse colocando a mesma importância que dava aos seus orixás, aos santos da Igreja Católica. Então, as pessoas tinham, por exemplo, assim, Ogum, né, o orixá das demandas, o orixá das batalhas, o orixá guerreiro, ele é São Jorge. Tá? Ele é São Jorge. Você pode rezar para São Jorge, que você vai estar rezando para Ogum. Então, ele é São Jorge. E aí você tem esse sincretismo. A Igreja Católica começa a fazer esse sincretismo porque ela entende que era muita gente. Tínhamos mais escravos, povos escravizados, pessoas escravizadas no Brasil do que a população dita organizada, a sociedade da época. Entendeu? Existiam assim, um grande número de pessoas africanas no Brasil. E esse povo já veio com essa fé, já veio com essa religiosidade, já veio trazendo nos navios negreiros as primeiras imagens cunhadas em madeira dos seus orixás. Né? Então, assim, curiosamente, né, a gente tem aí, por exemplo, Iemanjá, que é uma orixá que está cultuada no mundo todo. Iemanjá é cultuada no mundo todo. E a Igreja Católica não encontrava, como é que fala? Sincretismo para ela. Então, em alguns lugares, é Nossa Senhora de Nazaré, é Nossa Senhora das Águas. Em alguns lugares, eles foram colocando essas outras santas para poder as pessoas também cultuar. E a grande maioria das pessoas, até hoje, né, a tradição, as pessoas, no primeiro dia do ano, vão lá pular as 7 ondinhas para Iemanjá, sendo católico, evangélico ou não. Eles vão lá de tamanha devoção que essa orixá tem no Brasil e no mundo. Eu queria que você fizesse assim um link, como é que a gente sempre, quando se refere às religiões de matriz africana, a gente sempre identifica com religião das pessoas de pele negra. Como é que surgiu isso aí e por quê? A Umbanda, o Candomblé, né, vale lembrar que o Candomblé ele não nasceu Candomblé no Brasil, ele não era chamado Candomblé no Brasil, ele era chamado de Afoxé. Né, os afoxés. Então, eles proibidos de ter centro, templos, terreiros para poder cultuar seus orixás, eles faziam a dança de rua. Essa dança de rua era chamada de afoxé, e os pais de santo ou mães de santo, eles incorporavam durante essas danças e atendiam as pessoas ali, no meio dessa dança, nos afoxés de rua, e mais tarde candomblé. Eu me perdi na pergunta. Por que é chamado de religião de pessoas negras? Sim, porque a Umbanda e o Candomblé, ela absorveu esse povo. Ela pegou todas essas pessoas que eram rejeitadas, proibidas de entrar nas igrejas, proibidas de cultuar os seus orixás em praça pública, eram excluídos, marginalizados, eram imputados crimes a eles que eles não cometiam. Então, essas pessoas, naquela época, elas ficavam realmente exclusas de todo e qualquer convívio social elitizado, assim chamado. E eles começaram a se aglomerar. E começaram a surgir no Brasil as irmandades,
que eram casas onde as mulheres negras elas reuniam outras mulheres para ensinar alguma arte ou artesanato, para manter a cultura dos seus povos, porque não foi um povo só que foi trazido para o Brasil, foram diversos povos, bantos, zulus, nagôs, angolanos, jeje, queto, foram diversos povos que foram trazidos para o Brasil para a escravidão, e, para manter as suas tradições, eles formavam essas sociedades, por assim dizer, essas irmandades, comandadas por mulheres. Então, essas mulheres começam a trazer consigo também a religião, que as religiões matriz africana elas têm essa peculiaridade, assim, a mulher traz a religião, a mulher cuida da religião. É tanto que a primeira mãe de santo da história é Oxum. Mamãe Oxum é a primeira mãe de santo do planeta. É ela que faz esse trabalho de acolhimento. E aí começa a surgir as mães de santo, né? As Ialorixás, as mães de santo. E elas acolhem esse povo marginalizado, esse povo excluído, esse povo preto. Então, tinha-se essa referência de que o candomblé e a Umbanda é uma religião de pretos. Hoje, a gente vai nos terreiros, até o pai de santo tem olho azul. Eles são pessoas de todas as cores. A Umbanda ela recebe, o candomblé ela recebe as pessoas de todas as cores, por assim dizer. Nunca houve impedimento para que as pessoas brancas, para que as pessoas amarelas pudessem ou quisessem participar das atividades religiosas nos terreiros. Então, lá, eles podiam cultuar seus orixás, eles podiam falar da sua fé e crescer espiritualmente. Porque, se a Umbanda é um caminho, o caminho nos leva a uma direção, e essa direção nos leva a Deus, e crescer é estar próximo de Deus. A propósito da nossa temática, queria volver os olhos para a Umbanda que foi feito, para esse evento. Tem a figura de um pai de santo em primeiro plano e, atrás dele, uma mãe de santo. E, por fim, no final, orixá, aqui representado. Gostaria que você falasse sobre esses três e como é que a Umbanda, por assim dizer, ela trata a igualdade de gêneros. Sim. E de onde surgiu a ideia do matriarcado. Só para tentar que todos consigam ver melhor. Embaixo, aqui no primeiro plano, né, esse homem que aqui está, ele é Joãozinho da Gomeia, um pai de santo do candomblé, muito conhecido mundialmente. Ele sai da Bahia, sai dos interiores da Bahia, vai para Salvador, é perseguido, não consegue embarcar para o Rio de Janeiro por conta da sua cor, por conta da sua crença, volta de novo para Salvador, volta de novo para a Bahia, e depois do seu desenvolvimento espiritual, ele chega à cidade do Rio de Janeiro, passa a morar no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Caxias. E lá, no bairro chamado Gomeia, ele abre a sua casa, o seu terreiro, e ele se torna Joãozinho da Gomeia. Esse cidadão aqui, que vocês estão vendo, ele recebeu a princesa Elizabeth. Ainda a princesa Elizabeth, quando ela veio ao Brasil, ela ainda era princesa, ele recebeu ela, ele fez um benzimento de proteção nela e disse a ela que ela ia ter muitos anos de vida. Deu certo, né? Viveu muito a rainha Elizabeth, e ela era muito próxima dele. E lá atrás, né, aquela senhora, aquela distinta senhora, é a mãe menininha do Cantuá. Eu acho que já mais comum as pessoas conhecerem essa terra, né, essa terra santa, o Cantuá, Gantóis. E a mãe menininha, ela era uma pessoa incrível, uma mulher que dedicou a vida à religião. Ela nasceu para ser mãe de santo, ela fala que ela não teve escolha, os orixás a escolheram para ser mãe de santo, e ela deixou um legado incrível, além de grandes pessoas que passaram pelo terreiro dela, pessoas de renome internacional. Maria Bethânia. Maria Bethânia. Gal Costa que canta, né? A música da mãe Maria Bethânia passou pelo terreiro dela, Caetano Veloso, Tom Jobim, Jorge Amado. Várias pessoas e personalidades passaram pelo terreiro da mãe menininha do Cantuá, tanto conhecido. Atrás nós temos um arco-íris, que vocês podem estar vendo também, uma cobra, né? E a figura de um orixá, que é Oxumaré. Oxumaré, a Roboboi, é a saudação que se dá a Oxumaré. Ele é o orixá da dualidade.
Na Umbanda e no Candomblé, é o orixá que 6 meses é homem, 6 meses é mulher. Então, assim, ele carrega em si a dualidade, o ser homem e o ser mulher, o sentimento, o emocional, o psicológico, o trabalho, o entendimento. E a Umbanda, ela busca, assim, nos seus orixás, essas referências, e é incrível, porque assim, é antigo isso, gente. Isso a gente está falando agora, mas sempre veio de África isso, veio com a escravidão, veio com os escravos, com as pessoas escravizadas, né? Me perdoe, vieram com as pessoas escravizadas. E nada melhor representar isso do que esse orixá, que traz em si o ser homem e ser mulher. Respeitar a dualidade, respeitar a vida de cada pessoa, né? Então, os terreiros de Umbanda e Candomblé também é marcado por isso. A gente sempre acolheu muito as pessoas homossexuais, por assim dizer. Eu não vou usar todas aquelas siglas que tem, LGBTQIAPN+. Porque no meu tempo não tinha isso. No meu tempo, só viado e sapatão, desculpa. Mas já tinha esse acolhimento, porque as igrejas também não acolhiam essas pessoas. As igrejas ditas oficiais, elas jogavam essas pessoas para fora, elas expulsavam essas pessoas que tinham a homossexualidade como identidade. Então, essas pessoas eram tiradas para fora, eram escondidas da sociedade, das famílias, do seu seio familiar. Quantos homossexuais não batiam nas portas dos terreiros pedindo para viver, porque se eles ficassem onde estavam, iriam morrer. Então, os terreiros também acolhem essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas também têm fé, elas também praticam Deus. E na Umbanda e no Candomblé, essa aceitação, esse acolhimento sempre existiu. E temos, sim, sacerdotes que são homossexuais. A exemplo do Joãozinho da Gomeia. A exemplo do Joãozinho da Gomeia, que era homossexual, assumido. Inclusive, ele foi diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele fazia grandes peças. Ele fazia em grandes eventos no Cassino da Urca, que era uma referência de cultura para o Brasil da época. Sem querer, acabei desligando. Bom, parece que a gente pode entender, então, que é o primeiro conceito de não binarismo, então, já é praticado na Umbanda há muito tempo, né? Que quando se tem um orixá que 6 meses do ano é homem, 6 meses da mulher, ele nunca vai brigar consigo mesmo, por assim dizer, né? Ele nunca vai ter assim, não, nós ou eles, porque ele é as duas coisas. E me parece, pelos estudos que já fiz, que a gente sempre, quando se refere a orixás, a entidades, os filhos daqueles orixás e os praticantes da religião, eles se identificam com as características. Sim. Então, sempre vai ter alguém que assim não pode jamais pensar, aliás, nunca deve ter alguém que possa pensar que homem é melhor do que mulher, ou mulher é melhor do que homem. A gente tinha falado há pouco sobre a questão do matriarcado. É verdade que nas religiões de matriz africana, a grande maioria dos sacerdotes são mulheres? Começa com elas, né? Vale lembrar que a primeira mãe de santa, a primeira sacerdotisa, digamos, da Umbanda e Candomblé, ela foi Mamãe Oxum, né? Então, assim, no Brasil, até por uma questão de época, né, elas assumindo as irmandades já citadas aqui, elas, então, tinham também a capacidade, vamos assim dizer, de passar adiante a religião. E muitas delas eram mães de santo. Eram mães de santo, e na Umbanda e no Candomblé, a mulher sempre teve maioria como sacerdotisa, por assim dizer, como líder da religião. Os homens vieram um pouco depois, mas as mulheres sempre estiveram à frente do culto, do trabalho, do tratado, dos orixás. É muito importante salientar isso, porque a gente vê ainda muito preconceito com relação à mulher chefiar a igreja, ser liderança religiosa, ser sacerdotisa. Elas são muito discriminadas, né? Quando, na verdade, é o princípio da vida. A gente fala assim, Deus criou primeiro o homem, a gente fala, não, Deus criou primeiro a mulher, porque depois teve que dar vida ao restante, né? Então, e algumas religiões, até hoje, eles têm essa dificuldade em aceitar a santidade da mulher, né? Como pessoa santa, como um ser de luz capaz de reger, né? Capaz de levar adiante
todo um rebanho. Enquanto que na Umbanda e no Candomblé, isso é de forma muito natural. A mulher ela é a mãe de santo e os terreiros, a grande maioria deles, hoje no Brasil ainda, o número maior de sacerdotistas da Umbanda e do Candomblé ainda é a mulher. A mulher ainda ocupa uma maioria esmagadora como líder religiosa nas casas de Umbanda e Candomblé. E isso vem desde a África, desde as inquises, que assim são chamadas em África, as inquises africanas, os orixás, as entidades africanas, praticada em todas as suas famílias, as suas grandes famílias, porque é assim que é dividido, né? O povo de Queto, o povo de Angola, o povo de Jeje, o povo de Nagô, o povo Zulu, o povo Bantu, dentro dos seus candomblés e Umbanda, ainda a mulher é a grande maioria, como líder religiosa. E por isso mesmo, assim, faz-se o link, né? Aquela religião não é boa para a sociedade porque liderada por mulher foi sempre assim, né? E mais mulher negra. A gente está fazendo o link entre duas, vamos supor, características, não vou dizer minorias, né? Porque até mulheres são maiorias. Para mostrar que assim, tudo que foi dito até agora é para mostrar que assim, a gente realmente assim odeia gratuitamente, né? O que não se conhece. Aí a gente vê um exemplo aqui citado, por exemplo, eu não estou fazendo nenhum parâmetro, não, mas, por exemplo, Salomão escreveu, né, o rei de Israel, escreveu que a mulher é como se ela fosse assim, tipo, um centro de perdição, a mulher que arrasta o homem. Aí diz o homem que teve mais de 500 mulheres, né? Como é que pode? Então, assim, e que se rendeu à rainha de Sabá, exatamente, que era negra, né, africana. O que eu posso entender que já foi dito aqui, ainda tem mais algumas coisas e a gente também vai abrir para perguntas, certo? Ao final da palestra. Mas, assim, que tudo tem que ser lido, estudado e interpretado, porque usa-se muito... Já a Bíblia, por exemplo, o livro sagrado, já foi usado muitas vezes para matar, como justificativa para matar, para escravizar. Quando escravizavam pessoas, inclusive dizia assim, não, eles não têm alma, só tinha alma pessoas brancas. Então, assim, eu não estou de nenhuma forma criticando a Bíblia, muito pelo contrário. É um dos meus livros assim de fé que eu levo. Eu tenho até um canal no YouTube que fala, quem quiser seguir, gente, chama Crônicas de um Profeta. Eu fazendo minha publi de mim mesmo, né? Minha mecha de mim mesmo. E eu sempre posto, eu sempre faço alguma coisa com base na Bíblia. É o meu livro, digamos, de norte. E estudo também sobre todas as outras religiões, porque eu acredito que a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, e a gente tem que saber interpretar bem, porque, como diz, a Bíblia pode ser usada de uma forma, inclusive, como foi usada para matar, né? Muitas guerras, as guerras santas, assim chamadas, tiveram como suporte o mau uso da Bíblia, não a Bíblia em si. Mas, enfim, você falou aqui sobre a questão de sacerdote. Como é que é chamado o sacerdote? E a função de um sacerdote nas religiões de matriz africana? Então, assim, na Umbanda é muito comum o pai de santo, por assim dizer, ser chamado de Babalaô, né? Só que Babalaô é uma qualidade de um pai de santo. O pai de santo, na Umbanda, quando ele é Babalaô, é porque ele tem no seu ori o domínio de Ifá. Ifá é o orixá que, nas outras religiões, é chamado de destino, sina. Então, quando uma pessoa que não é de Umbanda está numa situação e vai lá conversar com o seu líder religioso, ele fala assim, é sua sina, é seu destino, né? Esse mesmo destino, essa mesma sina, na Umbanda, ele é regido por um orixá, que a gente chama de Ifá. É o Senhor dos Destinos, é o orixá que dá sentido e missão às pessoas nascidas na Terra. Então, ele é um babalaô, ele ouve Ifá. Mas é muito comum o pai de santo na Umbanda ser chamado de babalaô. E a mãe de santo ser chamada, né, de babalorixá. Né? Aqui todo mundo, em algum momento da vida, contratou uma babá. Né? É muito comum ouvir isso, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque assim, as mulheres negras que trabalhavam nas cozinhas das brancas, das mulheres brancas, das senhoras, das fazendas, elas tinham família, elas tinham filhos. E quando a branca, né, a sinhazinha, perguntava, fulana, cadê seu filho? Aí ela falava assim, está com a babá. A babá é papai. Né? Babá em Yorubá é papai. Então, assim, está com a babá cuidando dele. E a gente pegou esse babá para cuidar dos filhos da gente. Então, babalorixá é o pai que cuida de orixá, é o pai de santo. Babalorixá é o pai de santo. E alorixá,
Iá é a mãe. Ialorixá é a mãe de santo. Né? E aí você tem essa categoria, né, que as pessoas tratam. Então, é muito comum você ver assim, o Babalorixá ou o Babalaô, se ele for ligado a Ifá, ele vai ser chamado de Babalorixá, pai de santo, ou Babalaô, se ele for ligado a Ifá. Isso para o pai de santo. E a mãe de santo, Ialorixá ou Ialaô, se ela for ligada a Ifá. Então, pai de santo é o mesmo que Babalorixá ou Ialorixá. É assim que é chamado. Tá certo? Já conversamos sobre esse assunto e você já tinha explicado que a Umbanda, inclusive, assim, como tem igrejas, né, com diversas denominações, na Umbanda, digamos assim, teria vertentes. No seu caso, a Umbanda evolutiva. Do que é que se trata? A Umbanda evolutiva, ela trata do colocar a pessoa na sua missão. Todos nós que nascemos na Terra, né, nós temos uma missão. Além da nossa vida pessoal, profissional, amorosa, nós temos uma missão com Deus. A gente faz um voto para Deus quando vai nascer. A gente fala assim, Deus, eu quero nascer porque eu quero fazer isso. Isso é a melhoria do próximo, é você cuidar do próximo, é você fazer algo que vá servir de mudança para ajudar a melhorar outra pessoa. Essa é a sua missão. Então, muitas pessoas têm a missão de cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar disso, cuidar daquilo. É uma missão da pessoa que nem sempre está ligada à profissão dela. Muitas vezes ela consegue conciliar. Né? Repete a pergunta. Sobre a questão da evolução. Da evolução. E no que terreiro níveis evolutivo, de evolução? A Umbanda, nesse contexto, a Umbanda evolutiva, ela traz justamente isso. Ela vai pegar essa pessoa para levar ela a um nível de evolução. Evoluir ela no sentido espiritual, porque às vezes ela não tem nenhum sentido de fé, ela não consegue crer em nada, ela não consegue achar nada que ela possa tornar substancial para a crença dela. Então, o terreiro evolutivo, a Umbanda evolutiva, ela vai fazer com que essa pessoa evolua na sua vida pessoal, profissional e espiritual. Ela vai ela a uma condição em que ela realmente sinta esse desenvolvimento na vida dela e ela possa viver essas experiências. Aí tem o terreiro socorrista, que é aquele terreiro que a Mãe de Santo abre, atende segunda, quarta e sexta, distribui algumas senhas, atende os primeiros que chegam, dá passe, dá benzimento, passa ramos, aquele socorro, aquelas pessoas vão nesse terreiro, pede um trabalho, pede uma abertura de caminho, e é feito, é falado para a pessoa ali, ela faz, talvez a pessoa nunca mais volta naquele terreiro, só passou por aquela situação. Isso é um terreiro socorrista. É como se fosse algo emergencial. A pessoa vai ali para resolver uma situação e depois não volta mais. Mas o evolutivo, a Umbanda evolutiva, é justamente isso, para colocar a pessoa no caminho dela, ajustar o curso dela para que ela possa evoluir espiritualmente, evoluir materialmente na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida. Bom, agora acho que vamos a uma questão assim que toca bem sensivelmente quando se refere a religiões de matriz africana. Quando há uma incorporação, aí dizem que o médium, assim chamado, está incorporando o demônio. Existe o demônio nas religiões de matriz africana? Não existe demônio na Umbanda. Né? É mais fácil ele estar em outros lugares aí, até vivo realmente, mas a Umbanda e o Candomblé, a gente não tem demônios, a gente nem fala dele, nem fala das pessoas que acreditam em satanismo, essas coisas e outras, mas que vivenciam isso, né? A gente não diz que não existe, tá? A gente não cultua. Eu acho melhor dizendo, a gente não cultua. A gente nem menciona o nome dele. A gente vai no terreiro de Umbanda para receber as entidades de luz, né, assim chamado, as entidades evoluídas. É todo um processo. Gente, é todo um processo evolutivo. É todo um processo evolutivo. Qualquer pessoa aqui do recinto, eu e qualquer pessoa aqui do recinto, a gente pode evoluir espiritualmente a uma condição de se tornar um espírito de luz e atuar no mundo espiritual, ajudando as pessoas que estão aqui. Porque se a gente não acreditar nessa evolução, não faz sentido a gente buscar essa evolução. E quando a gente cultua o demônio, que as pessoas acreditam que as entidades que descem ali são demônio, eu dou risada, eu estou rindo com respeito, mas não existe essa incorporação de demônios, tá, nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Não existe. O que eu vejo assim muito
nessa questão de, o demônio, tal, 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 é assim, o diabo me tentou. Aí a pessoa faz a maldade que ela quer e depois joga a culpa no diabo. A maldade está lá, o demônio está dentro da pessoa, por assim dizer. Né? E quem são as entidades? Quem são os orixás? Bom, orixás são diversos. No Brasil são cultuados alguns deles, porque para que o orixá esteja numa pessoa, ele tem que nascer dentro de uma configuração astral. Então, o que vai determinar o que é o orixá daquela pessoa é o dia, a hora, o mês, o ano de nascimento da pessoa, como estava o céu naquele dia. É isso que vai determinar se aquela pessoa é filho de orixá tal, ou de orixá A, ou de orixá O céu não B. É assim, nublado ou ensolarado, é a configuração, astral, cósmica, né? A configuração cósmica é que vai determinar. Então, aí no Brasil, nós temos os orixás mais conhecidos, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Ogum, Xangô. Né? Eu vou falar assim, Iemanjá, ela é a mãe de todos os orixás. Né? É a mãe das mães. Então, no mês das mães, a gente faz também uma homenagem a Iemanjá, que ela é a orixá mães das mães. Oxalá, que é o orixá da criação, foi a ele que Olodumaré, pediu para fazer o corpo humano, para ele depositar uma porção do seu espírito e, com isso, dar vida ao corpo e tornar os seres humanos. Aí nós temos Ogum, que é o orixá das batalhas, é o orixá das demandas. Nós temos Xangô, que é o orixá da justiça, que é o orixá que realmente promove a justiça. Aí nós temos Iansã, que é a minha mãe orixá, é a orixá dos raios e tempestades, melhor orixá. São forças da natureza, né? Cada um deles está ligado. Está ligado. A mares, a rios, a matas. Exatamente. Mas o mais comum, que as pessoas mais conhecem, são os Exus e as Pombogiras. Né? Essas são, assim, é o carro-chefe. Quem são os Exus, então? Os Exus. Exu, ele foi um orixá criado para dar proteção. Proteção aos demais orixás e aquilo que Deus estava criando, que era o homem. Orixá da comunicação. Exu, em Yorubá, ele significa esfera. Esfera. Só que lá, com outro sufixo, eles falam Exu. Exu significa esfera. Esfera significa movimento. Então, Exu é movimento. Exu é comunicação. Exu está onde tem pessoas se comunicando, na feira, no trabalho. Exu é comércio, é negócio. Exu, nada vai para os orixás se não passar por Exu. Eu vou falar um Itã rapidinho aqui. Itã é um conto, é uma história, é uma fábula. Que Oxalá estava trabalhando na sua oficina, fazendo o homem, e as pessoas que já estavam na terra, né, queriam agradecer Oxalá e mandavam presentes. E toda hora chegava vamos dizer, no ateliê de Oxalá, entregando as coisas. E aí, na oficina, então aí, Exu pegou e fez assim, vamos parar com isso, vamos organizar. Vamos fazer o seguinte, cada um de vocês pega as oferendas de vocês e coloca na encruzilhada que eu passo, eu pego e levo para Oxalá. Aí vai ficar tudo organizado. Então, reza a lenda que as oferendas dadas aos orixás foi parar nas encruzilhadas para Exu pegar. Então, tudo que você deixa na encruzilhada, como pedido para você, Exu vai passar, vai pegar e vai levar para os orixás. É ele que faz o primeiro trabalho. É Exu que leva todas as suas demandas para todos os seus orixás, para as entidades que realmente vai te socorrer. Se você não sabe qual é teu orixá, se você não sabe quem vai te proteger, e você fizer um pedido para Exu, é Exu que vai pegar esse pedido e vai levar para o orixá certo, que vai resolver aquela situação. Então, Exu, acima de tudo, ele é comunicação. É a comunicação com quem está na terra e com quem está no Orum. Né? É a comunicação nossa. Céu. No céu. Orum, céu. Né? É quando a gente fala assim, Olorum a gente fala aquele que está no céu, aquele que está no altíssimo, no sagrado. A gente não fala o nome de Deus, Olodumaré, o tempo todo, porque não é bom. A gente tem que falar o nome de Deus de vez em quando. Entendeu? Então, Exu é essa figura. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor em vão, né? Exatamente. Então, esse é Exu. Agora, que aparência tem Exu? Né? As pessoas colocam Exu aí como demônio, com chifres vermelhos. Será que o demônio é realmente isso? Né? Mas o Exu, ele tem a aparência do seu interior. Ele tem a aparência daquilo que está dentro de você.
Então, é o reflexo de cada um de nós. É o reflexo de cada um de nós. É o reflexo da nossa vontade, porque o Exu, ele materializa, ele realiza a nossa vontade. Quando você fala assim, Exu, eu quero passar no vestibular, ele vai abrir caminhos para você, para facilitar você. Você não vai ficar dormindo lá e ele vai te dar as respostas da prova, não. Ele vai facilitar para que você consiga entender, consiga compreender, absorver o conhecimento, e aí sim ele vai cumprir a proposta dele, ele vai levar ao seu objetivo, mas você primeiro tem que querer. Então, a aparência que você dá a Exu é aquela que está dentro de você. Exu é o reflexo do seu interior. É ele que move a sua vontade, o seu desejo. O reflexo do desejo. O reflexo do desejo. E as pombogiras é muito comum no Brasil. Na África não tinha pombogira. Inclusive, na África, Exu é chamado de bombogira. Bombogira. Daí vem o nome pombogira. Só que na África não tinha o culto às pombogiras. As pombogiras elas vêm para o Brasil. A mais conhecida delas é a Maria Padilha. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Maria Padilha. Maria Padilha está para a Umbanda, como Nossa Senhora Aparecida está para a Igreja Católica. A diferença é que nas praças não tem o busto da Maria Padilha. Não tem uma igreja com o nome da Maria Padilha, mas é a pombogira mais conhecida. É a pombogira que mais recebe oferenda, que mais recebe trabalho, que mais recebe homenagem, porque foi a pombogira que desbravou o Brasil espiritualmente. E essa pombogira ela é massacrada pelas outras religiões porque ela faz o que nenhuma outra religião fez. Ela dá liberdade de voz à mulher. O empoderamento feminino. O empoderamento feminino. Quando a mulher, lá no atraso dos séculos, massacrada, humilhada, abusada sexualmente, abandonada mãe solteira pelos homens, expulsa de casa por perder a virgindade pelos pais, rejeitada pela sociedade, porque já não tinha mais valor moral nenhum, essa mulher vai para o terreiro. E quando ela chega no terreiro, a pombogira fala, minha filha, não é assim não. Você é dona de si. Quem é esse homem que vai bater em você porque você deixa? E ela começa a empoderar a mulher. E isso começa a incomodar as igrejas. Porque aí tem uma legião de pessoas que começam a levantar a voz. Ei, eu existo, viu? Ninguém vai falar de mim assim, não. Ninguém vai pôr para fora de casa mais, não. Então, a pombogira ela tem uma identidade com a mulher no Brasil, que ela dá um empoderamento à mulher, e esse empoderamento está vivo até hoje, cada vez mais, e cada vez crescendo mais. Ela faz a mulher acordar. E aquilo que incomoda os grandes, torna-se grande. Torna-se grande. Então, assim, as pombogiras são demônios. As pombogiras são mulheres perdidas que incorpora e faz o que quer. Não, as pombogiras... Chico Xavier, tem uma fala dele que ele fala assim, que as únicas entidades, espíritos de luz, que podem ir ao Vale do Suicida são as pombogiras, permitidas por Deus. Só elas podem ir lá, pegar o filho, o espírito do filho, e trazer para a mãe conversar. Ninguém mais, nenhuma outra entidade tem esse poder. É dado às pombogiras, porque as pombogiras deram às mulheres do Brasil, e que serviu de exemplo para o mundo, o empoderamento, o valor, a identidade de ser mulher. Então, quando essa mulher chegava no terreiro machucada, estuprada, violentada, ferida, a pombogira era a primeira a socorrer. Quando essa mulher chegava no terreiro com uma doença venérea trazida pelos homens, a pombogira era a primeira a socorrer. E quando as mulheres começaram a buscar essa identificação com a pombogira, a também se maquiar, a também usar uma roupa bonita, a também cuidar do seu cabelo, a também cuidar de si, isso passou a incomodar as outras igrejas. E aí as pombogiras viraram demônios, mas não são demônios. Na verdade, é tudo que eles não queriam que acontecesse. Entendeu? São assistentes sociais, cabeleireiras, conselheiras matrimoniais, pessoas que têm agência de emprego, não é? Bastante. Eu acho que elas fazem um trabalho... Eu acho que o trabalho mais pesado é feito pelas pombogiras. Psicólogas, né? Muitas delas. Fazem todo esse trabalho. Ixi, a minha vida toda foi falar com pombogira. Eu sou apaixonado pela minha pombogira, que ela... se chama Rosa Cristina, é o nome que eu tenho com ela, que ela tem comigo, e eu sou apaixonado nela, e é um ser que me orientou muito ao longo da vida, que me fez não desistir daquilo que eu acreditava, e que por essas entidades e esses orixás eu estou aqui hoje, porque também não é fácil. É muito fácil a gente dizer não, sabe? Eu poderia chegar para o Magno e falar, não vou, estou cansado de me expor.
Mas se eu estou só falando a verdade, eu não preciso me esconder. Se eu estou só falando a verdade, por que não levar essa verdade às outras pessoas, para que elas possam praticar aquilo que é primordial, que o Magno disse no começo, conhecer para poder amar. Né? Então, as pessoas vão lá no terreiro, falam um monte de coisa, levam um monte de situações, e nós estamos lá, sempre lá, porque é a nossa missão, é a nossa função. A mãe menininha do Cantuá, para ela viver a espiritualidade, e tal a entrega dela para a espiritualidade, ela era casada, ela tinha filhos, e ela morava na casa separada do marido. O marido morava numa casa e ela morava em outra, com as filhas. E ela nunca deixou de ser esposa, e nunca deixou de ser mulher, nunca deixou de ser mãe. Tal a força da mulher, viu? Que homem aceitaria uma situação dessa? Que homem viveria uma situação dessa? Você se manter fiel à sua família, ao seu esposo, ao seu filho, à sua religião, ao seu trabalho. Formou filhos médicos, as filhas dela são médicas, são doutoras. Que as pessoas pensam que a gente que é de Umbanda, a gente não tem profissão, que a gente não trabalha, que a gente não tem sonhos, que a gente não busca uma qualidade de vida. Tem mais gente com profissão do que vocês imaginam na Umbanda. Uma vez eu fazendo um laboratório com os meninos, e eu não estou fazendo comparação para tornar isso uma coisa assim, porque são melhores, por que não? Para vocês entenderem o trato que a gente tem com as pessoas, o cuidado que a gente tem com as pessoas. Raramente você encontra um umbandista nas sarjetas e vielas, e pedindo, e se humilhando, e se arrastando, porque a gente evolui, a gente trabalha a evolução, a gente não despreza o nosso irmão, a gente não deixa ele para trás, a gente caminha junto, Umbanda, caminhar junto de Deus, evoluir junto com Deus, com as necessidades que Deus coloca aqui embaixo. Vocês acham que, para mim, foi fácil a minha vida? Vocês acham que, com 6 anos de idade, você ver e falar com entidades? Eu fui alfabetizado aos 10 anos de idade. Eu não entendia o que o mundo queria. E falar de Deus, falar da espiritualidade, falar das entidades espirituais, dos orixás, sem um livro para ler. Gente, eu não tinha acesso à biblioteca porque eu era negro. Eu morava num bairro de pobres. Se eu quisesse pegar um livro para ler, eu tinha que pedir para os meus amigos brancos que moravam num bairro mais organizado. E hoje, falar de Umbanda, de Candomblé, você coloca no YouTube, no Google, você tem toda essa informação, e todo o meu conhecimento espiritual eu recebi da fonte, porque eu não tinha livro, eu não tinha escolaridade, eu não tinha internet, o mundo não tinha. A culpa não era minha, era do mundo. O mundo não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. E todos os pontos que eu aprendi a cantar por invocação divina. Quando chegava uma pessoa que vinha falar com alguma das minhas entidades, a entidade deixava a receita do trabalho, da oferenda que eu tinha que fazer para aliviar a dor, o sofrimento, abrir os caminhos daquela pessoa no meu consciente. E viver entre esse mundo, com essas pessoas que nos julgam pela cor, pela nossa orientação sexual, pela nossa fé, é mais do que um exercício de fé. É mais do que se entregar a Deus. Porque as pessoas, elas são cruéis. Vocês não fazem ideia do que essas pessoas fazem com a gente aí fora. Muitas vezes a gente não pode sair com uma guia no pescoço, porque às vezes até o Uber cancela quando vê. Sabe que você está num ponto, numa parada, e você está com a sua fé manifestada, e o Uber chegar a olhar e ver a sua guia e cancelar a viagem e ir embora? É preciso ter muita coragem e fé para viver e praticar a fé que nós fazemos. Fora as pessoas que nos acusam de charlatões, de ladrões. Mas a gente é suplantado pela nossa fé. Porque lá atrás teve uma mãe e um pai que nos educou, que nos acolheu, que nos ajudou, que nos passou valores morais, que nos ensinou a não roubar e a não pegar nada que fosse das pessoas e a confiar na força do meu trabalho. Sabe por que às vezes o pai de santo ele não é um doutor em nada?
Porque ele está cuidando da sua vida para você ser doutor. Ele está cuidando da sua vida, ele está acordando de madrugada, acendendo vela, pedindo aos orixás, fazendo oferenda, para que você seja doutor, para que o seu filho vá para uma boa faculdade. Aí o pai de santo não tem tempo para se dedicar à carreira profissional dele. Por isso ele é pai de santo, ele cuida dos filhos. É como se vocês hoje, homens e mulheres que têm filhos, vocês pegassem os filhos de vocês e colocassem numa creche. Colocassem alguém cuidando. É isso que os orixás fazem com vocês para com o pai de santo. Vocês nascem filho de um orixá, o orixá fala, ó, pai Theo, você vai cuidar desse filho aqui para mim. Você vai passar valores e vida e fé para ele. E eu vou cuidar dos filhos. Eu sou cuidador dos filhos dos orixás. Eu sou um pai de santo. Tá certo? Falamos de inclusão, falamos de não binarismo, não é? Falamos de empoderamento feminino, falamos de raça, de preconceito, e eu acredito que a mensagem que foi... podemos sintetizar que a gente precisa conhecer mesmo, para a gente não viver à base de estereótipos. Não é? Como ele estava dizendo, o Theo estava dizendo aqui, está num ponto de ônibus ou num ponto de ônibus não, que o ônibus é obrigado a parar se tiver pelo menos uma outra pessoa ali do lado, né? E você aproveita e salva. Mas um Uber cancela a corrida se você tiver com a guia. Já se for uma pessoa, por exemplo, e sem nenhuma crítica, mas a gente sabe que às vezes a aparência ou a imagem diz muita coisa, se uma pessoa com um crucifixo no pescoço, que pessoa pia, né? Que pessoa religiosa. É respeitar a religião e entender o diferente. Você não precisa ser o diferente, você só precisa entender. E quando você entende, você ama. No evento passado que a gente teve aqui, né, na semana de combate ao assédio, uma das minhas falas foi assim, quando a gente não ama, aí Deus coloca na vida da gente para assim, cutucar no espinho da carne, esse que a gente aprender a amar todas as pessoas. Então é melhor a gente amar logo todo mundo, porque a gente passa por muito menos dificuldade na vida, né, gente? Olha, o recado foi muito bem dado, creio eu. Agora, obviamente, que talvez alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta que queira ser feita e ser respondida pelo nosso querido Theo. Eu chamo Theo porque assim, o nome é Humberto Gonçalves de Barros, mas o pai, Theo, é o nome artístico, por assim dizer, só para ficar bem explicado. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar? Pois não. É com você. Eu queria perguntar ao professor Humberto qual foi o episódio mais grave pelo qual ele já passou de preconceito, assim, em razão da religião, como é que ele reagiu e qual foi a principal lição que ele extraiu desse episódio. Eu gerenciava uma empresa, como o Magno falou, eu sou sommelier, né? E eu gerenciava uma empresa e eu não sou obrigado a falar para ninguém sobre a minha religião, assim como eu também não me sinto obrigado a nada. Então, eu não preciso falar que eu sou de alguma religião. E uma pessoa, que no caso tinha um cargo superior ao meu, ela descobriu, né, numa das conversas informais, ela descobriu que eu era um bandista, e o dono dessa empresa, ele era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele era presidente dessa igreja. E o dono, o proprietário dessa rede de supermercados. E ela começou a fazer meio que uns joguinhos assim, você vai no culto, convida ele para ir no culto, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, quando eu fiz um trabalho muito bonito nesse supermercado, a nível de vinhos, a gente conseguiu desenvolver uma cultura na cidade para que as pessoas pudessem tomar mais vinho, e eu era bastante conhecido nessa época, nesse segmento. E esse proprietário deu umas férias para essa pessoa, e eu fiquei no lugar dela, no caso, ajudando em outras lojas, cuidando da rede de supermercado. E quando ela voltou, ela se sentiu ameaçada, porque ele fez um elogio ao meu trabalho. E aí, então, esse patrão, ele pegou uns dias de férias, tirou as férias, e ela assumiu a rede toda, e nesse processo ela me mandou embora. E ela me mandou embora por eu ser um bandista.
que a empresa não podia trabalhar com esse tipo de pessoas, que era por isso que meu trabalho dava muito certo, porque eu fazia macumba para poder vender os vinhos, para poder vender as coisas, para atrair a atenção das pessoas. E, naquele momento, eu tinha a opção até de negar, mas eu não vou negar uma coisa que me faz, uma coisa que me fez ser o que eu sou, uma coisa que me colocou ali e para aprender a viver aquela situação. E eu disse para ela, falei, não, sai, não tem problema nenhum, não vai faltar trabalho para mim. Eu acho que a superação, assim, dificuldade por ser um bandista, eu nunca sofri, porque eu sempre entendi que eu era um bandista e eu não seria outra coisa. Minha mãe era católica extrema. Minha mãe, se você espirrasse perto da minha mãe, ela te dava uma hóstia. Entendeu? Ela, o corpo de Cristo. Ela fez eu fazer catequese. É catequese que fala ainda? É, catequese. Entendeu? Minha mãe era extremamente católica. Minha mãe comandava a igreja da minha cidade a punho de ferro. Era maior que a Margaret Thatcher. Tirou o padre da igreja. Ela tirou o padre da igreja porque ela não queria se confessar com um padre com menos de 35 anos, que ela achava que era uma falta de respeito à idade dela, e ela infernizou o pobre do bispo, e do arcebispo, e dos cardeais, até mudar o padre de igreja, porque ela não ia. Ninguém podia casar se não falasse com ela, e ela não deixava ninguém colocar nada na igreja. Minha mãe era extremamente católica. Meu pai não, meu pai era um bandista, meu pai era pai de santo. Eu não fui feito filho de santo no terreiro do meu pai, eu fui feito filho de santo no terreiro da mãe Zuína. Mas, continuando a sua resposta, assim, o que eu tiro dessa situação é que as pessoas ainda não estão preparadas para viver com aquilo que ela não conhece. Porque, se ela conhecer, ela vai poder, assim, eu vou dizer de uma maneira bem bacana, ela vai poder tirar proveito de tudo, porque que bom ter um Deus que atende a tudo e a todos. Que bom você poder passear por todas as situações. Que bom você poder ir numa igreja evangélica e não ser julgado, numa igreja católica e não ser condenado, e ir no terreiro e não ser apontado. Seria maravilhoso, né? Mas estamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer. Então, nessa situação que eu considerei uma das mais graves assim na minha fase adulta, enquanto criança eu não tinha muita consciência de que estava sofrendo preconceito, que eu estava sendo discriminado. Criança vê o mundo tudo igual, né? Criança vê o mundo tudo igual. Então, não tem muito o que falar, mas era assim, quando era criança, pensava, sai daqui, negrinho macumbeiro. Sabe? Isso sempre existiu. Então, o que a gente tira disso? O crescimento. É aí que você mostra a sua evolução espiritual. É aí que você mostra que a sua religião te faz entender o mundo da maneira diferente, como deve ser. É como Jesus disse, dá a oferecer outra face, né? Bate numa face, você tem tanta maturidade e crescimento que você oferece a outra. Foi esse exemplo que eu entendo que Jesus quis nos ensinar. É Agora, me ocorreu uma outra pergunta que não estava no roteiro, porque você falou Umbanda e Candomblé. Aí tem quem é do Umbanda é umbandista, quem é do Candomblé é candomblécista. E de onde é que vem xangozeiro, catimbozeiro e macumbeiro? Mas tem muita dessas denominações assim. Isso são até pela falta de informação, né? Até pela falta de estruturar melhor toda uma situação. Umbanda é a prática religiosa que eu cultuo, que eu pratico. O candomblé é outra. Mas aí o catimbó ele já é das regionais, já são de religiões, de práticas espirituais muito regionalizadas, né? Aí você tem aí o juremeiro, você tem aí em Recife, em Pernambuco, a Umbanda ela é chamada de Xangô de Pernambuco. Mas são as mesmas práticas do candomblé e da Umbanda, mas é chamada de Xangô de Pernambuco. Vai diferenciar quando você vai para o norte, que aí você tem a santaria, aí você tem a encantaria, que são outras religiões, por assim dizer, são outras formatações religiosas, mas estão ligadas aos orixás. O xangozeiro, então, vem do orixá Xangô. O orixá Xangô. Xangô está criando uma vertente própria para ele. E o macumbeiro vem de onde? O macumbeiro. A macumba ela é um instrumento musical. Ela é um instrumento musical usado para invocar o orixá, a energia do orixá. Tambores. Exatamente. Então, aí você tem os tambores, né, os atabaques, e você tem um instrumento chamado macumba. Nos terreiros antigos e também nas senzalas, não se tinha atabaque, não se podia fazer muito barulho, então eles tocavam a macumba baixinho para poder invocar a energia do orixá. E quem toca macumba é macumbeiro. Então, macumbeiro, na verdade, é um músico... É um músico. Percussionista, né? É um músico percussionista. É um músico. E o catimbozeiro? Vem de catimbó, né? Vem de dança, vem de dança. Então é um dançarino? É um dançarino. Gente, entendeu?
Quem não tivesse morrido há um minuto atrás não sabia Não disso, saberia né? disso. Os estereótipos, né? As palavras são usadas para trazer como uma carga negativa, né? Sobre aquilo ali que, na verdade, a gente está falando de músico, está falando de dançarina. E as pessoas falam assim, nossa, jogaram uma macumba em mim, né? Só se você pegar o instrumento e jogar é na pessoa, né? Bolar na pessoa. Jogar o instrumento na pessoa para jogar uma macumba. Aí o pessoal fala que se macumba fosse boa, não era macumba, era boa cumba, né? Mas isso é a mente das pessoas, é o que as pessoas fazem com isso. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade, sabe? De que o que ele não conhece e o que ele teme, ele se transforma em algo ruim, né? O desconhecido vira mito, né? Vira terror. Exatamente. Mas alguém quer mais falar? Pois não, amiga. Bota a boca no microfone. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Esse microfone é tão bom que a gente não sabe se as pessoas estão ouvindo. Só encosta mais um pouquinho. Quando eu fui professora, no século passado, existiam atividades extracurriculares, né? Até onde eu me lembro, hoje tem outro nome. Das várias atividades que existem na escola, tem um outro nome que a pedagogia mais moderna deu, que eu não sei porque eu não estou inserida e minhas filhas já passaram, como é o nome? Extensão. Extensão, pode ser. Mas tem um outro nomezinho muito técnico que eu não estou lembrando agora. Mas, trabalho de casa. Dever de casa. Não, são aquelas atividades que não são exatamente da grade curricular, mas que extracurriculares que são Sim. optativas, que são igualmente importantes. Então, com isso, eu só queria dizer como é importante a gente ter essa atividade, entre aspas, extracurricular, dentro do nosso local de trabalho, dentro do tribunal, né, no Poder Judiciário, e falar da importância da gente estar aqui, para a gente ter um mínimo de letramento, exatamente sobre temas que se complementam e se perpassam, né, que estão o tempo todo em movimento uns com os outros, como a equidade, como a questão do gênero, como a questão da cor, né, da discriminação, a participação feminina. Então, todos esses temas que hoje, felizmente, o Poder Judiciário trabalha, o Poder Judiciário discute, é o que contribui, é causa e é também efeito da democracia, né? Eu queria colocar isso como importância da gente ter essa compreensão de que o TRE, né, eu acho que foi muito feliz que o Dr. Magno tenha decidido trazer esse evento para dentro do TRE, porque esse evento poderia estar sendo realizado em qualquer um outro auditório, né, de outros tribunais aqui do Estado. Mas ele veio para cá, para o tribunal que a gente chama a Casa da Democracia. Né? E a gente só vai ter realmente democracia e saber lutar para a manutenção dessa democracia, contribuir para que ela se fortaleça e seja um bem a ser cuidado por todos nós, quando a gente compreender todas essas questões, inclusive a aceitar e a respeitar o outro, né? Com todas as suas questões, com toda a sua carga de saberes, de quereres, né, de dores, como o Dr. Magno já falou no evento anterior, né, que é um tema que ele trabalha lá na Comissão de Equidade do TRT. Então, era só isso que eu queria falar. Eu não queria fazer nenhuma pergunta, porque eu ainda nem me considero totalmente capaz de fazer uma pergunta, né? Achei muito interessante a pergunta que Hélio fez. Perfeito. Mas era só por isso, só para falar dessa importância, porque eu sou da comissão de equidade do tribunal e eu acho assim, eu deixei minhas atividades lá no gabinete e desci porque eu acho importante que a gente esteja, que a gente prestigie e que a gente se mostre minimamente abertos a aprender. Eu acho que é isso, né? A aprender. Porque se o ser humano não se dispõe a isso, a aprender novas coisas, a aprender, ter novos saberes, não vai para lugar nenhum. E, repito, não se constrói democracia se você não respeita a diversidade. Muito bem, obrigada. Parabéns mesmo. Eu, na verdade, assim, você disse que, assim, que eu quis vir para cá, mas, na verdade, assim, foi onde eu encontrei acolhimento. Na verdade, vocês foram me buscar. Vocês lembram que no primeiro evento que a gente fez,
Já fizemos uma parceria que foi na Esmarne e vocês foram lá. Você acabou de falar, você estava lá, eu lembro. Também, não é? E tinha mais gente daqui, e tem a outra menina que eu não estou vendo, acho que ela não conseguiu vir. Sara também, mas era outra também. Do cabelinho grisalho? Pronto, exatamente. Isso. Ai, Carol, um beijo para meu pai, para minha mãe e para você, tá? Então, assim, na verdade, não foi eu que vim, vocês foram me buscar. E quem estava aqui na semana de combate ao assédio que a gente falar, que a presidente dessa casa estava sentada bem ali, e eu pedi licença a ela, perguntei se a gente podia vir, se ela acolhia, então ela deu todo o acolhimento, ainda mais foram palavras dela assim, ora, a gente só dá o espaço, você vem, traz o evento, e o palestrante, então a gente só cede o espaço aqui. Então eu tenho todo um calendário já para esse ano, eu vou aproveitar e já divulgar. Heloísa, eu mandei para você, Heloísa ainda está aqui entre nós. Pronto, mas Sara manda para ela, eu mandei para ela também. Fizemos já sobre as mulheres no mercado de trabalho e acesso aos cargos de poder. Transafetos, as dores e as lutas pelo direito à igualdade, isso foi feito em Mossoró, com a comunidade trans. Inclusive, o vídeo está disponível no canal do YouTube, que a gente colocou, Sob o Olhar da Dor, que é o nome do projeto do nosso comitê. Aqui nós falamos comunicação não violenta como ferramenta de combate ao assédio, que foi aqui exatamente no dia 7 desse mês. Hoje estamos falando sobre discriminação religiosa por racismo, a igualdade de gênero e acolhimento das religiões de matriz africana. No próximo mês, a temática necessariamente tem que ser voltada para o público LGBTQIAPN+, XYZ. Eu boto logo assim que é para... O mais já cumpre o papel, né? Quando botou o mais, aí a gente vai discutir sobre os direitos já conquistados e as novas conquistas que ainda precisam ser feitas, não só na área legislativa, mas também no trabalho social. Aquela história, precisamos conversar sobre isso para poder combater os estereótipos e preconceitos. Aí depois, em julho, a gente podia fazer aqui, né? Esse tema vai ser sobre a dororidade, que são as dores e as lutas das mulheres negras. Aí tem muito pano para manga aí, que eu acho fascinante a gente discutir isso aí. Agosto, mês dos pais, aí a gente vai falar sobre a nova paternidade, a desconstrução e a reconstrução do pai moderno. Discutir o papel do pai, da licença, eu já vou adiantando, licença maternidade ou paternidade seria um tema para a gente pensar sobre isso. Talvez licença parental, né? Até pessoas do mesmo sexo, quando adotam, ou, enfim, por gravidez, quem vai ficar quanto tempo ali, porque a licença, na verdade, é em favor e para o benefício da criança. Isso tudo foi eu que criei, viu, gente? Esses temas aqui, a minha cabeça não para. Aí, depois, em setembro, a gente vai falar exatamente sobre pessoas com deficiência, e o tema é deficiente é a desinformação. O multiverso PCD, o que precisamos conhecer. Porque aqui nessa sala tem diversos deficientes. Eu, inclusive, que para eu enxergar isso aqui, eu tenho que botar óculos. Né? É diferente. Aquele símbolo, é porque eu não tenho como botar aqui, mas, inclusive, na ONU, ele já não usa mais aquela cadeirante, né? A cadeira como símbolo de deficiência, nem alguém com uma muleta. É um círculo e tem vários pontos ligando assim no meio. Depois a gente pode dar... Porque o universo PCD, gente, é uma coisa fantástica, sabe? Eu quero entrar assim, bem de cabeça nesse mundo, porque as necessidades, as deficiências geram necessidades. E uma pessoa com a cadeira de roda não tem exatamente as mesmas deficiências nem as mesmas necessidades que um outro. Cada um com sua necessidade, e a gente tem que estar atento e muito atento para acolher, para tornar o mundo dessas pessoas, nós deficientes, né? Alguns têm deficiência cognitiva, as pessoas têm gente que tem dificuldade em entender alguma coisa. E outros com deficiência de amar mesmo, né? A pessoa que só acha mais bacana odiar. Esse é o pior deficiente que tem. Aí, em outubro, vamos falar sobre etarismo e mercado de trabalho, as dificuldades de quem é muito novo, assim chamado, ou muito velho, assim considerado. O primeiro emprego, a pessoa já tem que ter uma experiência de 20 anos e um currículo de pós-doutorado, né? Enquanto que você passa dos 50, já começa a ser no serviço público, não porque você é estável, né? Graças a Deus ainda temos a estabilidade. Mas no mundo privado, as pessoas são escanteadas mesmo, né? Relegadas a uma aposentadoria forçada.
E, finalmente, novembro, vamos falar sobre a consciência social. Aí vamos trazer o tema para discutir o trabalho doméstico. Doméstico é praticamente da família. Isso, digamos assim, vem uma discussão de escravidão moderna, né? O praticamente da família é o chamado escravo moderno. E, por fim, e não menos importante, vamos falar de novo para o público LGBTQIAPN+, XYZ, vou ficar bom nisso, né? Violência rosa. Um olhar sobre as violências sofridas pela comunidade LGBTQIAPN+. Todo mundo está convidado, a gente vai ver se... Eu queria fazer o maior número de vezes aqui, nessa casa, que eu estou quase trazendo minha rede, um colchão para cá. Venha. E porque, gente, olha aqui, a quantidade de gente, e num horário que talvez, um tema sensível como foi hoje, mas eu espero que tenha partido agora para informação e para acolhimento, que você não precisa odiar, você não precisa ser o outro, só precisa conhecer e decidir o que é que vai fazer. E eu espero que não nos odeiem, porque trazemos a discussão aqui, né? Me amem, gente, que é mais fácil vocês me amarem. Ai, meu Deus, a pessoa... Mais uma pergunta, pois não, Kelly? Doutor Magno, assim, nem é pergunta, é pois mais não. Um agradecimento, né? Para, boba. Eu já te amo. Já vai sofrer menos na vida, né? Não, mas eu sofro, eu procuro sofrer. Né? Mas eu falo alto. É porque tem que ser gravado. Tá certo. Tá gravado, aí tem que pegar o áudio. Eu procuro sofrer bem pouquinho nessa vida, até porque eu acredito que ela é única. Enfim, e assim, agradecer também ao professor Humberto, exatamente. Assim, eu acho importantíssimo que vocês persistam, né? Assim, a gente agradece muito por isso. Eu trabalho na Escola Judiciária Eleitoral e já promovemos uns 2 cursos sobre letramento racial e que a gente percebe, né, que assim não há muita adesão. Uhum. Mas que a gente entende que isso é uma construção, né? E que aos poucos a gente vai conseguir vencer as barreiras, né, e fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais, né. Eu passei também por um processo de desconstrução, né, para poder estar aqui ouvindo vocês e tudo, e me interessando por estudar, né, porque não sou letrada em termos de religiosidade, sim, mas assim, o quanto é importante, né, que existe esse processo, e são pessoas como vocês que viabilizam isso. Então, então, assim, é mais um agradecimento, né? E assim, a gente, eu nem sou da comissão, mas assim, eu acho que o tribunal, né, quem faz parte da comissão, é muito receptiva, a gente está de portas abertas, né? E assim, a gente só tem a agradecer a vocês. Muito obrigada. Você quer que eu diga uma coisa, sabe? Conviver, às vezes a pessoa conviver com o preconceito é mais fácil, por assim dizer. Porque quando você arranca o preconceito dentro de si, às vezes você não sabe o que colocar. Fica uma ferida aberta e você não sabe o que colocar. O preconceito, o estereótipo, ele se aloja ali e é um parasita que vai lhe sugando a capacidade de você aprender mais, de você conhecer as outras pessoas, de você expandir quem você é em todos os níveis, mental, espiritual, emocional e tudo mais. Mas a gente pode ir queimando o preconceito. A gente não arranca, mas vai queimando um pouco com informação. Que é isso, por isso que o nome é preconceito. É um conceito pré-concebido que te passaram e que ensinam errado há tanto tempo aí e a gente fica, às vezes, desapercebido. Então, assim, quando a gente insiste nessa tecla, a gente está arrancando mesmo isso, mas tentando colocar alguma coisa mais suave no lugar, uma coisa que frutifique, porque o preconceito é uma erva daninha, não serve para nada. Né? A gente vai, pelo menos, colocar um pé de mastruz, um coentro que serve de tempero, alguma coisa assim. Mais alguém? Só para complementar, que eu esqueci de falar, que assim, eu fico pensando também o quanto a gente deve às pessoas que estão lá no CNJ, pensando, idealizando as resoluções que são publicadas, né?
sobre esses temas, porque assim isso viabilizou também momentos como esse, né? E graças assim, né, graças a essas pessoas, né, que tiveram essa sensibilidade e trouxeram isso de forma assim como recomendação, mas que está fazendo a coisa acontecer, né? Muitas dessas, por exemplo, o CNJ tem o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero e raça, né? O CSJT, há não muito tempo, alguns meses, também lançou alguns protocolos para julgamento com perspectiva não, como é que eu posso dizer, não preconceituosa, assim, digamos, né? Inclusiva, né? E também o TST fez 3. Um voltado exatamente para pessoas com deficiência, outro para a infância e juventude e o outro para a inclusão. Né? Mas isso foi, na verdade, decisões que foram tomadas em tribunais internacionais de pessoas que não conseguiram o acesso à justiça aqui. Teve um caso de uma moça, salvo engano, é do interior da Paraíba, que ela foi violentada por uma pessoa que, por exercer um cargo político, eu não vou dizer o nome aqui, mas também não é informação de alcova, não. Se vocês entrarem na página do TST e procurar protocolos, tem lá. E aí ela passou muito tempo ela lutando para ver se colocava a pessoa atrás da cadeia. Quando finalmente saiu a sentença, a pessoa morreu. E aí ela nunca foi justiçada na vida. E entrou com uma ação no Tribunal Internacional e eles determinaram que o Brasil criasse esses protocolos. Aí a gente já está trabalhando nisso. Por exemplo, o meu subcomitê, a gente já mandou um ofício para o comitê do PJE, pro regional, para enviar para o comitê do PJE nacional, do TST, para que quando fosse protocolar a ação, o advogado fosse protocolar a ação, se a pessoa, por exemplo, quiser colocar gênero ou nome social, por mais que não tenha sido feita a retificação ainda do nome social em cartório, mas como a pessoa quer ser chamada, que foi nesse último evento que eu fiz lá em Mossoró, dos transafetos e as dores, eu descobri o que é nome morto, o que é uma pessoa passável, e tudo que a pessoa passa, inclusive no serviço de saúde, quando chega lá, a pessoa com assim, a aparência toda masculina, que é como a pessoa sente, a pessoa se identifica, na verdade. Identidade de gênero é diferente da genitália, né? O gênero que foi atribuído ao nascer. Aí chega lá, por exemplo, um homem, e Simone, estou dando só um exemplo, né? É mortificante para aquela pessoa ser chamada pelo nome morto, ou seja, o nome morto é aquela que ela deixou para trás. E descobri também o que é passável. É alguém que, por exemplo, é trans, aí já fez há tanto tempo a transição e o tratamento hormonal que passa, por assim dizer, por um homem ou passa por uma mulher. Né? E é digamos assim, uma situação que traz até um mais conforto, mas aí, mesmo com o passável, aí chama com o nome morto. Então, são essas coisas. A gente discute isso. Aí a pessoa colocar, por exemplo, se a ação tiver desrespeito chega, gente, assédio sexual, por exemplo, que a mulher sofra, ela colocar ali desde o início que ela não quer ter contato com o assediador. Eu já tive uma situação em que a mulher chegou e ficou frente a frente com o cara que assediava, e eu perguntei se ela estava confortável com ele ali, e ela disse que não, eu coloquei ele na outra sala. Fiz tudo isolado. Tudo isolado. Eu protegi ela naquele ambiente para que ela não pudesse sofrer a revitimização, por assim dizer. E aí, pessoas com deficiência, por exemplo, a pessoa já declarar qual é a deficiência, a necessidade e o que precisa, para o tribunal já acolher aquela pessoa desde a porta até a audiência e tudo mais. Então, a gente tem que dar esse acolhimento. Por isso que eu acho é necessário a gente discutir, é necessário a gente falar. E agora eu vou fazer também assim, um merchan aí. O nosso subcomitê, eu entrei em contato recebi um formulário do CNJ para responder sobre exatamente o que é que o nosso tribunal estava fazendo, vocês devem ter recebido aqui também. E aí eu mandei um ofício pedindo uma audiência com a conselheira que está responsável pela pasta. Tomara que ela ouça essa gravação, se não ouvir alguém que chega até ela, porque eu quero expandir em nível nacional, assim, para outros tribunais e outros ramos, não ficar só aqui no Rio Grande do Norte. Esse projeto sobre o olhar da dor, que é a partir dele que a gente escuta tudo e todas as dores de todo mundo para a gente construir as nossas proposições, o que nós queremos e precisamos para melhorar o mundo. Falei demais já, né? Você, né, querida? Pois não. Olha, todo mundo estava meio tímido no início, mas o negócio anda, né?
É sempre assim, é maravilhoso. A fala puxa outra fala. É verdade. Mas, assim, faço parte da Comissão de Equidade também, e eu queria externar meu profundo respeito ao professor pela história de vida dele. Né? Eu acho que quem tem lutas, só a pessoa que passa essa luta sabe a dor e o quanto batalha, né, nesse percurso, nessa caminhada. Meu profundo respeito aos senhores de qualquer coisa. Meu respeito também ao Dr. Magno pela persistência e pela defesa de tantas pessoas, de tantos públicos, né? É muito importante também isso é desafiador e isso tem também seus constrangimentos, né? Passar por isso. E meu respeito à Devânia, nesse momento, pela fala dela de que ela ela precisou se desconstruir para ela estar aqui. Eu acho que a persistência e as lutas e essas vitórias, elas passam também não só por aqueles que estão na linha de frente, mas para aqueles que se permitem saber, conhecer, olhar o outro. Meu profundo respeito, minha colega, por você. Palmas para vocês. Né? E eu acho que, acima de qualquer coisa, aqui a religião ela não se torna excludente, que ela hoje, a meu ver, ela é excludente. A gente usa a religião A, B, C, nomina, mas, na verdade, é o único Deus. E Deus não foi excludente, né? Que nós deixemos, no decorrer do tempo, e à medida que a gente aprende mais e se respeite mais, independente da fé que a gente siga, porque é nossa estrutura, a gente precisa da fé, é uma identidade nossa e é subjetiva, mas que a gente não se aproprie de Deus. Deus é de todos, né? E com o nome que tiver. Então, que a gente possa ter outros momentos para que a gente entenda, respeite e consiga realmente ter esse mundo cristão, que foi aquilo que ele mais deixou, né, de mensagem. Você então, sabe isso mesmo. Desculpa te interromper. Você sabe que... palmas para ela, gente, pela intervenção. Você sabe que eu descobri que assim, a melhor forma de você ficar assim, fortalecido na sua religião, conhecendo a dos outros. Que aí você vai ter certeza de que você está nela por fé e também por racionalidade. O apóstolo Paulo diz que o culto é um culto racional. Não é um culto de ódio, não é um culto assim por, eu vou fazer isso só por mera intuição. Você tem que ter o conhecimento do que está fazendo, conhecimento de quem é Deus. E você falou assim de a minha coragem, realmente assim, já levei a primeira tentativa que eu fui fazer de arrumar um lugar, levei um tapa na cara, um não violento, assim, foi me negado o apoio por escrito mesmo, para quem eu pedi o primeiro apoio. Mas aí outras portas se abriram, né? Como aqui, por exemplo, eu não canso de agradecer ao TRE, na pessoa, inclusive, da presidente, Sara, que deu assim, um lastro, suporte total. E você falou assim que você é corajoso, que você vai puxando temas, puxando coisas. Sabe o que é? Que eu vou aprender, eu vou me tornando maior cada vez que eu aprendo com os outros. Eu erro, às vezes, nos eventos, as pessoas, os palestrantes, me corrigem e eu digo, pronto, errar é humano, agora permanecer no erro é que não posso mais. E eu vou me tornar gigante com isso, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu vou estar sempre aberto, eu não sei nada, eu sou ignorante, agora consciente, eu estou em formação, mas eu chegarei lá. Você quer falar mais alguma coisa, amigo? Para cima. Agradecer a presença de todos, a participação de todos, pedir que Deus abençoe a todos nós com saúde, né? Que fortaleça a nossa fé sempre, que os orixás acompanhem todos vocês e possam guiar vocês por esse caminho maravilhoso que é de encontro com a nossa missão, com a nossa verdade de vida. Não se envergonhem nunca do que são, do que acreditam e do que fazem para viver, porque é isso que mostra quem verdadeiramente somos. Eu não sou uma pessoa diferente das outras, eu sou uma pessoa que faço aquilo que eu nasci para fazer e faço da melhor maneira possível. A gente, às vezes, tem a nossa vida exposta, a gente tem que estar sempre de braços abertos, a gente tem que estar sempre firme e de pé para poder acolher, para poder receber. A gente está sempre disposto a dar mais um passo na direção das pessoas e em direção das pessoas, porque o nosso objetivo é evoluir.
E eu acredito muito nesse processo de evolução espiritual. Eu acredito muito que a gente vai chegar a uma situação em que a gente não vai mais precisar pedir por respeito, porque ele vai existir. A gente não vai mais pedir licença, porque todos vão entender que existe um lugar para todo mundo. A gente não vai estar ocupando espaço de ninguém e nem entrando na vida de ninguém. Então, o mais importante da gente sair daqui hoje, e consciente disso, baseado nas palavras que ela disse, é que Deus é um só. Para todos nós. Deus é um só. Não existe um Deus diferente para cada religião, para cada pessoa. Deus é um só. A maneira como a gente trata Deus, cuida de Deus, entende Deus, pode ser diferente, mas Deus é um só. E o objetivo é evoluir, o objetivo é salvar. E as pessoas não vão se mostrar evoluídas se elas permanecerem com os mesmos pensamentos e atitudes do que já foi feito no passado, do que já era no passado e que hoje todo mundo está aí mostrando que não funcionou, que não deu certo. Então, assim, se alguém em algum momento tiver alguma dúvida, depois pode pegar meu contato com o Magno e quiser falar alguma coisa em particular, porque sempre existe e sempre tem, é a possibilidade também, até para você entender melhor e conversar melhor e levar uma informação também. E, acima de tudo, agradecer ao Magno por ele ter me convidado, né? Poderia ser outra pessoa estar aqui, mas sou eu, graças a Deus por isso. Agradecer às pessoas que frequentam a minha casa, que estão comigo no meu dia a dia, que conhecem a minha vida. Agradecer a vocês que se dispuseram a vir aqui a ouvir. É muito importante isso, mas é muito importante também que vocês saibam levar essa mensagem, que vocês saibam dizer para a pessoa que às vezes está do seu lado, que tem algum tipo de preconceito, fala assim, amigo, não fala nada não, vai lá pesquisar, vai lá procurar, vai lá conhecer, vai lá se informar. Sabe? Tem muita coisa bacana aí para as pessoas entenderem. E agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Tá certo? Bom, tá. A hora já está bem adiantada, mas se ainda alguém tiver alguma pergunta, queira fazer alguma participação, olha aí. Temos sim. Eu só queria complementar uma informação, que eu sou da biblioteca aqui, né? E para combater a desinformação, porque o que leva as pessoas a verem de outra maneira religião ou pessoas, chama-se desinformação, né? E então, para combater a desinformação, a gente precisa aprender, precisa ler, precisa se informar. A biblioteca, a cada ano, a gente vem adquirindo livros que falam sobre o antirracismo, livros de autores negros, né? Então, nosso acervo está a cada ano a gente vai enriquecendo o acervo nessa temática. E nas temáticas que são discutidas, nas temáticas que o CNJ colocam para a gente, né? Então, eu quero avisar que quem quiser se informar melhor, a biblioteca está aqui à disposição, com acervo cada ano melhor para isso. O merchan, né? Mas é válido. É o merchan, mas não com conotação negativa, né? Mas assim, positiva. Onde a gente vai procurar isso? Temos aqui, né? Abemos Papa, abemos livro, né? E assim, depois eu queria falar com você falou, acho que foi você que disse que sobre os cursos de letramento sobre raça e diversidade, eu queria trocar umas figurinhas depois, porque eu também estou pegando material e depois a gente podia montar outros cursos, né? Somar conhecimento, podia ser aqui no TRE, podia ser lá no TRT, ou eu vou ver se eu starto uma aproximação maior com o Tribunal de Justiça daqui também, para a gente unir todo mundo e a Justiça Federal, porque trocando conhecimento, mais gente... Quanto mais gente tiver, mais conhecimento e mais experiência a gente vai ter. Mais alguém? Ah, que bom que eu estou aqui com vocês, com a fala do filme, né? Do Witcher, né? Bom, eu agora agradecer ao meu amigo. Eu digo que a gente é gêmeo de barrigas diferentes, né? Porque é igualzinho a gente é. Principalmente por dentro, a gente se parece demais, assim. Foi uma identificação de almas assim que a gente teve. A gente é gêmeo, sim. Ele bem mais velho do que eu, quase 30. Mentira, brincadeira, gente. Nós somos gêmeos de barrigas diferentes e de regiões diferentes, mas estamos aí. E eu tenho, assim, profunda admiração e respeito e carinho e atenção. E estou autorizado a dizer assim, eu te amo, seu imundo. Obrigado, gente. Obrigado.